Olá pessoal, então vou gravar um vídeo bem rápido para explicar um pouquinho sobre o que é a CPA. Então, como eu já avisei a vocês que iria falar um pouquinho sobre o que é a CPA, vou gravar esse vídeo bastante breve, então falando a respeito. Sempre que vocês forem fazer as avaliações, quando chegar nas últimas avaliações, a N3 e N4, já expliquei o que é N1, N2, N3 e N4, que são as avaliações em si. Então, quando vocês chegarem lá no final, na N3 e na N4, vocês têm que fazer uma avaliação institucional. O que é essa avaliação institucional? É a mesma coisa que a gente chama de CPA. É uma comissão própria de avaliação. Isso significa que a Uniaselv, lá em Dayal, lá na nossa matriz, na nossa central, tem um departamento, uma secretaria, uma equipe, um pessoal específico para trabalhar somente com avaliação. Mas a avaliação que eu estou falando não é a questão de prova, e sim a avaliação em relação a como é que está sendo o docente, como é que está sendo o professor, como é que está sendo a qualidade do polo, como é que está sendo essa interação de vocês com os objetos de aprendizagem, com AVA. Esse é o momento da CPA em que vocês podem discorrer o que está bom e o que talvez ao olhar de vocês não esteja assim tão bom. Como assim, Alessandro? Vão ter algumas perguntas, normalmente a partir da 13. Então você vai deixar a prova e a partir então da 13 tem outras perguntas, né? Então você vai ter em média, mais ou menos, depende, mas algumas perguntas em relação ao funcionamento do polo, em relação à tutoria interna, ou seja, aquele que fica lá em Indaial, que responde vocês pelo professor plantão, em relação ao material didático, ou seja, os vídeos que foram gravados, as videoaulas, o livro em PDF, o livro físico que vocês receberam, qual é a qualidade desse material. E também, como eu falei, em relação ao polo. Como é que está a internet do polo, como é que estão as cadeiras escolares do polo, como é que está o atendimento do polo, né? E por fim, em relação ao seu tutor. Então, esse professor, que é professor tutor, que presta o apoio direto para vocês. Então, vocês podem colocar lá a verdade do que vai estar escrito, certo? Do que vocês acham, né? Do que vocês entendem. Ninguém vai engessar. Pessoal, coloque 5 na avaliação geral para todo mundo. Não é esse o caso. Não se preocupem tanto com a folha de avaliação, que logo, durante a aula, isso vai ser mostrado. Tá? Mas o que vocês têm que entender é o que é a tal da CPA. Então, a CPA é uma avaliação de vocês sobre a Uniaselv. Então, sobre os funcionários da Uniaselv, sobre o polo que vocês estudam, sobre o sistema, que é a plataforma, o AVA que vocês estudam, sobre tudo que está envolvendo aí, arrolado nessa situação, tá? Então, isso é a CPA. Existe um grupo específico que vai estudar essa avaliação. Diante disso, é criada uma nota para o tutor externo, é criada uma nota para o tutor interno, é criada uma nota para a gestão do polo, é criada uma nota para o polo. Cada um acaba ganhando uma nota. Então, por exemplo, a minha nota é 4,5. O máximo sempre é 5. Tá? Você coloca insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito. Então tem algumas notas ali, cada um gera um valor. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar que está insatisfeito, vai gerar um valor nulo, um valor 0. Agora, se eu estou satisfeito, vai gerar um valor médio ali, um valor de 5. Se eu estiver muito satisfeito, estou lá no top, então será lá a avaliação 5, que é o muito satisfeito com tudo que está lá. Tá? Mas esses nomes, nomenclaturas vão ser colocadas depois para vocês numa avaliaçãozinha, tá bom? Então o que vocês colocam lá? Se vocês estão satisfeitos, não estão satisfeitos, estão plenamente satisfeitos e acham que pode melhorar. Cada um deles vale em média 2,5 pontos, certo? Só que vocês têm que ser muito verdadeiros, não pode colocar uma coisa lá que não é verdade. Às vezes eu estou insatisfeito com o meu tutor, eu vou lá e coloco que o cara é top. Então coloco tudo nota máxima. Tá, mas não vai adiantar depois você reclamar que o tutor às vezes não era tão bom. Então, no meu caso mesmo, se você tem alguma insatisfação comigo ou com qualquer tutor, o mais interessante que eu indico é o quê? Como a gente conversou lá no início, chama esse tutor de canto, conversa com ele, pelo WhatsApp mesmo, seja por mensagem lá do AVA, não sei, converse com ele. E a avaliação do CPA é o momento que você tem para reclamar ou para elogiar através de uma nota. Então vai ser atribuída uma nota para o tutor a partir da nota que vocês derem. E essa avaliação do CPA vai se transformar, né, não só essa nota, né, mas de forma geral, esses números vão expressar o que o polo precisa melhorar, o que o polo está bom. Tudo isso tem muita coisa a ver. Então quando tiverem perguntas sobre como é que está a infraestrutura do polo, você tem que ser muito realista. No caso específico da educação física, por exemplo, a estrutura do polo, a gente precisa de um ginásio. Gente, é um polo. Ele é um braço da faculdade. Lembre sempre disso, não é um campus, é um polo. Lembra que a mensalidade é bastante baixa, a gente já conversou a respeito disso. Logo, a gente não tem uma estrutura completa. Quando for necessário para as práticas, a gente vai adequar
uma infraestrutura normalmente emprestada ou alugada. Então isso tem que ficar muito claro. Quando for colocar infraestrutura, não, mas falta isso, falta uma piscina. Claro que falta, porque é um polo, não é um campus. Tá? Então isso vocês têm que entender. Em relação ao seu tutor também, quais são as premissas importantes que o tutor tem que passar a vocês? O tutor está 100% à disposição de vocês? Não é esse o caso. O tutor não precisa estar 100% à disposição de vocês. No horário da aula o tutor não falta? Beleza. No horário da aula o tutor está disponível? Beleza. O tutor lhe ajuda a responder as suas perguntas no horário da aula? Ou algumas urgências ele consegue responder a você? Aí estão essas dúvidas. Então se consegue sanar elas, se é uma pessoa proativa que lhes auxilia, então vocês vão dar a nota conforme julgarem que é importante. Só que sempre coloquem-se no lugar. E se eu fosse o gestor do polo, se eu fosse o dono do polo, se eu fosse o diretor da rede, se eu fosse o professor tutor, se eu fosse o professor que está lá, o que eu conseguiria fazer diferente? Você vai colocar essa nota conforme isso. Então não adianta eu colocar uma nota baixíssima para o tutor, ou para o polo, ou para o AVA, mas o que será que poderia melhorar? Alessandro, o AVA às vezes dá instabilidade. Gente, até o Facebook, a maior rede de computadores do mundo, Google dá instabilidade. O que vocês vão deixar aqui para uma instituição privada, isolada no Brasil? Óbvio que às vezes vai ter instabilidade. Nós temos às vezes 200 mil, imagina que 30, 40 mil estão acessando ao mesmo tempo o ambiente virtual de aprendizagem. Então é óbvio que o AVA às vezes vai ter uma outra instabilidade. É normal, em qualquer site isso também vai acontecer. Tá? Então entendam isso, como eu disse, ter essa empatia de colocar-se no lugar do outro. Então eu me coloco no lugar do tutor, eu me coloco no gestor do polo, e se eu tenho críticas e eu quiser fazer uma nota baixa, fique à vontade, faça isso. Ninguém está dizendo para não fazê-lo. Só vocês não podem não ser realistas e colocar às vezes uma nota que não condiz com a verdade, certo? E em cima disso, se o tutor tiver uma nota muito baixa, vai ser a chamada a atenção deles, acreditem nisso, estou dando a letra aqui, né? Mas normalmente não é o caso, né, pessoal? Porque se vocês tiverem algum problema com o tutor, com o polo, coisa do tipo, chamem a gestão do polo, converse, seja no WhatsApp, no e-mail, na conversa do telefone, sei lá, algum método, algum meio aí, e vocês podem então conversar com essas pessoas para expor a situação e se porventura precisar melhorar, com certeza pode melhorar. Tá? Mas tenha empatia, coloque-se no lugar do outro. O que será que ele poderia fazer, ela poderia fazer a mais do que isso? Bah, acho que nada. Já está fazendo o máximo que consegue. Então, obviamente, é uma nota máxima. Agora, se poderia fazer mais, não está se esforçando tanto, poderia se esmerar mais, essa nota pode ser mais baixa. Mas lembre, como eu disse, nós estamos num polo, não no campus. Então, quando vira a situação de infraestrutura, você pode até reclamar ou não, coisa do tipo. Agora, tem que ser verdadeiro. Se vem uma pergunta lá, você está satisfeito com a biblioteca do polo? No caso de Farroupilha, não temos uma biblioteca. Logo, não foi evidenciado. Então você não pode nem colocar que está satisfeito e nem que não está satisfeito. Então não pode nem colocar que está satisfeito nem que está satisfeito. Você vai dizer que não foi evidenciado. Não, você não viu isso daí. E tem essa opção também. Aí não gera nada, não gera zero, mas também não gera nenhum tipo de nota. Agora, alguns exemplos em relação à Farroupilha. Como é que está em relação à secretaria? Vocês estão satisfeitos em relação à secretaria? Vocês vão colocar ali. Vocês estão satisfeitos em relação à tutoria? Vão colocar ali. Se tiver uma pergunta sobre o Teams, vocês estão satisfeitos? Vão colocar ali. Em relação ao AVA, vão colocar ali. E em cima dessa nota que for atribuída, vai ser visto, não, tá bom, ou não tá bom, não tá bom. Tá ok? Uma coisa que é bastante relevante, é bastante importante vocês sempre pensarem, não pense de forma isolada, pense de forma turma. Isso é muito importante. Na maioria das vezes, no caso do tutor, ele tem uma nota X. Chega próximo a 10 nas notas dele. Então seria uma nota 5 lá que vocês podem atribuir. Então ele chega no seu CPA numa nota próxima a 5, mas vem um e dá uma nota de 2,5, que é a nota média mais baixa ali. Isso vai diminuir um pouco a CPA dele. Mas 30 e poucas pessoas atribuíram nota máxima para aquele indivíduo, para aquele professor. Porém, um deu uma nota menor. Por que será? Como eu falei, tem que ter empatia, colocar-se no lugar do outro. Às vezes teu ponto de vista é um, ou o tratamento contigo foi um e com os outros foi outro. É a coisa que pode acontecer realmente. Mas coloque-se no lugar do outro. Isso é muito, muito relevante. E façam conforme vocês acharem melhor. É o momento de expor a sua opinião. Colocar a nota que vocês evidenciam que é melhor. Certo? Então faça o seguinte. Visualizem toda essa avaliação. Ela não vale nota. Não se preocupe com isso. Mas para o polo vale, para o professor vale, para o tutor vale. De forma geral, vale para nós, enquanto instituição. Vai ser gerada uma nota para cada indivíduo e para a instituição e também para o polo. Então vocês coloquem o que vocês acham que é mais relevante ali, coloque-se no lugar e atribuam uma nota.
com certeza, com clareza, não vai ter problema nenhum. Tá? Em relação a isso que eu falei, o que é satisfeito, muito satisfeito, não evidenciado, isso daí a gente vai conversar depois em aula, tá? Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Um videozinho aí de 10 minutos para vocês entenderem o que é CPA, ficarem confiantes. Por que eu estou gravando o vídeo? Porque a gente está na situação à distância, tem gente que não vai conseguir acompanhar a aula. Então pego esse vídeo, gravo no YouTube e todo mundo que às vezes não conseguiu acompanhar a aula pôde ter essas informações em relação a CPA. Então é uma comissão própria de avaliação da Unicelv que vocês vão fazer. Quando que eu faço? Sempre na última avaliação. Então tem N3 e N4, que é, no caso essa semana de agora, a N3 e N4, você teria essa semana para fazer essa avaliação. Os mesmos 15 dias que você tem para fazer a prova final, também são os mesmos 15 dias para fazer a CPA. Se fosse presencial no polo, seria no mesmo dia da avaliação. Você teria ali 20 minutos para preencher. É bem rapidinho, só que não adianta colocar bem tudo. Estou satisfeito com tudo, ou estou muito satisfeito com tudo, ou tem coisa que nem está evidenciado, que nem tem no polo. Então tem que ser muito verdadeiro. Ou se está insatisfeito com algo, coloque ali. Mas como eu disse, não vá lá e coloque o insatisfeito com alguma coisa sem ter antes conversado com aquela pessoa. Isso é injusto, né, pessoal? Então, eu estou insatisfeito com tal coisa do polo. Converse com a gestão do polo. Estou insatisfeito com a atenção do tutor. Coloque lá a informação em relação ao tutor. Tá ok? Então, acho que de forma geral eu consegui abranger. Vocês compreendem tudo. Como é que se dá. Vocês vão ter 4 CPA num semestre. Tá? Então, você tem 5 avaliações, certo? Aí tem a última que é o paper. Tem 4, né, que são provas, e a última que é o paper. Lá no componente paper não tem a CPA. Então, tem CPA nos 4 primeiros. Então, as 4 primeiras provas finais vai ter esse CPA para fazer. Lá em dezembro, no caso, não vai ter CPA para fazer, que é a última, que é do paper. Então, são sempre 4 por semestre, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre. Algumas perguntas são diferentes, dependendo de um ou outro, e algumas perguntas são iguais, tá bom? Coloque-se no lugar, façam com verdade, com realidade, tá? Não precisa colocar nota máxima se você acha que não é. Façam o que vocês acharem melhor. Ninguém está escrevendo por vocês. É o momento de vocês escreverem e colocarem-se no lugar, tá bom? Mas em aula a gente conversa um pouquinho mais a respeito do que é CPA. Saiu algum errinho aí? Tranquilo, vocês sabem como é que está a minha situação atual, tá bom? Beijão, precisando, só prender o grito. Valeu, pessoal!